quando nós fizemos o critério de acreditação com o Inmetro, nós falamos para o Inmetro o seguinte: olha, Inmetro, nós não temos auditor de testemunha para testemunhar agora, porque a gente está iniciando o processo e tudo mais. Tá? Então, nós vamos confiar no auditor, entendeu? No auditor líder, aquele que já é acreditado e tudo mais, e pelo nosso processo de verificação, de entrevista e tudo mais, tá? Para que ele seja... porque se ele é auditor líder e faz isso, a gente vai confiar e vai conceder certificação, mesmo ele sem testemunha. Tá? O Inmetro, até que nós consigamos... É menos processo. Até que a gente consigamos a mesma coisa. Então, o Inmetro concordou isso, e aí nós tiramos, concordou, e nós tiramos. Mas se nós tivéssemos que obedecer a portaria 19, seria uma coisa meio impossível. Tá? Ou então seria algo muito mais caro. Entendeu? Mas nós tiramos isso. Você está enganado, sabe por quê? Porque uma equipe tem que ter um auditor líder, e ele vai receber como auditor. Ele ainda não é líder, mas sendo tutorado como auditor líder. O custo vai ser o mesmo. Não. Fala o seguinte, o auditor testemunha tem que ser alguém designado pelo RAC. Entendeu? Aí eu tinha que mandar um auditor líder do RAC, para testemunhar aquele cara auditando como líder, para saber se ele está auditando da maneira certa. Ter outro auditor líder, um do RAC específico, não é da parte. Pelo RAC, eu não sou um auditor do RAC? Hein? Eu tenho uma certificação. Sim, mas ele tem outro auditor líder. O cara tem que testemunhar. Só um momentinho. A ideia era essa antiga. Só para esclarecer esse ponto. Eu sou um auditor líder certificado pelo RAC. Eu tenho na minha equipe mais outros 2 auditores. Um auditor que já tem um número de auditoria suficiente para concorrer a auditor líder. E ele vai trabalhar como auditor líder sendo tutorado por mim. Ele não vai receber como auditor líder porque ele ainda é auditor. E a equipe vai ter o mesmo custo que teria antes. Porque é um auditor líder e 2 auditores normais. Sendo que um auditor normal sendo tutorado pelo líder como líder. É essa a situação. E não muda custos. Não muda custos nenhum. Bem, gente, são casos em que a gente está discutindo as falhas, justamente esse encontro porque nós estamos discutindo as falhas. Então, se for pegar cada caso, o que for ele pode explicar, então ele está fazendo uma explanação, eu quero que ela conclua, para a gente tirar uma proposta que todas essas falhas, tudo isso, eu acho que a gente tem que criar uma comissão para escrever alguma coisa e tentar melhorar. Para isso a gente está sentando todo mundo para tentar parar todas essas arestas. Continua, então. Eu sou o primeiro a falar isso, né? Quer dizer, vamos sentar e escrever um processo que seja confiável. Pelo menos o que a gente tenta fazer que o nosso processo seja o mais confiável possível. E nós somos auditados por isso. Nós temos que demonstrar que esse processo é confiável. Então, é isso que a gente tenta fazer. Entendeu? O processo tem erros, desculpem. Entendeu? Mas se houver erros, por favor, apontem nossos erros, nossas falhas, para que nós possamos corrigir. Tá? Essa ideia de aceitar de um, não aceitar de outro, não passa na minha cabeça isso. Realmente é uma coisa assim, impossível. Tá? Mas eu tenho que dizer, olha, no processo tal, de tal pessoa aconteceu isso, tal pessoa está acontecendo isso. Eu vou verificar no processo do cara, por que eles aceitaram isso, por que não aceitaram. Tem que ter alguma explicação. Entendeu? Não, querido. É próximo. Eu acho que é muito difícil, entendeu? Mas senão eu não posso identificar falhas. Eu não posso ficar verificando 200 processos. Desculpa, não é 200 processos, mas faz verificando, não é 30, são mais processos, entendeu? Processo de auditor lá, entendeu? Sabe, são 60, 70, entendeu? Muitos em evidência, muitos já passaram e tudo mais. O cara falou, não aceitaram o meu, não aceitaram do outro. Não vou ficar verificando. Se você me der eu tenho brigado muito com isso na BROC, na Associação Brasileira de Organismos de Certificação, entendeu? De pessoal falar assim, aceitaram isso, aceitaram aquilo, cobraram isso, cobraram aquilo, está tudo bem, gente, eu adoro, entendeu? Mas denúncias, entendeu? Que eu acredito que possa existir,
Posso ocorrer erros e falhas, entendeu? Mas eu, como auditor, tenho que ter evidência, tenho que mostrar, tenho que saber onde procurar isso. Né? E não ficar, fazer um trabalho, né? Tem como. Se me apontar, entendeu? Olha, aconteceu isso, por que isso não acontece comigo? Eu vou verificar por quê, entendeu? Existem, estou falando que simplesmente não é... Estão falando da Cleia, estão falando da Bruna, pessoas que trabalham no RAC, hoje em dia trabalham no setor de certificação, entendeu? São passíveis de erros. São passíveis de erros, entendeu? Se tiver erro, entendeu? Gente, manda e-mail para mim, manda e-mail para o gerente dela, que vai encaminhar para mim, na verdade, eu vou encaminhar para o Danilo Stocco, entendeu? Ele é o gerente delas atualmente, entendeu? Ele vai ter que averiguar. Porque eu faço parte do sistema de qualidade. Se ele não averiguar, eu vou perguntar para ele por que ele não averigou. Entendeu? A Bend vai perguntar para ele, escuta, tem que verificar isso. Isso entra no nosso sistema de qualidade e entra como uma reclamação. E vai ter que dar um resultado para ela. Porque a gente é auditado por isso. Entendeu? A gente é auditado por método, tem que ter um sistema confiável. Eu tento fazer o sistema da Bend o mais confiável possível. Eu tento fazer o sistema do RAC o mais confiável possível. Entendeu? Nem sempre consigo, entendeu? Sabe? Porque erros acontecem. Agora, pior é a gente deixar os erros acontecerem e não tentar modificar, e não tentar corrigi-los. Tentamos sim corrigir todos os erros, entendeu? Sabe? Quando vai para as instâncias, outras instâncias, que seja com o avaliador, seja o Bureau de Certificação, que não aceitam, já independe de mim. Entendeu? Estou falando com uma instância superior a mim. Tá? Ele é responsável, entendeu, pelo processo de certificação perante o Inmetro e perante o Ministério do Meio Ambiente. É um órgão, entendeu? E não depende de mim. Entendeu? Agora, vai ser averiguado? Vai ser averiguado. Coloca para mim, tem meu e-mail, entendeu? Coloca para mim que eu tento resolver isso, dentro do meu possível. Agora, Carmen. Rapidamente, quanto à comprovação de auditorias, eu não vou aqui entrar nos detalhes até do processo, porque eu não fico diretamente à frente disso. Agora, o que acontece? Todo o processo da RBQSA, ele está focado em competência. Então, a comprovação, se a gente fosse adotar essa metodologia para o CONAMA, não é possível porque ele está baseado em qualificação, tudo bem. Então, a gente tem que fazer comprovação. E a gente resgatou o mecanismo anterior do RBQSA de fazer essa verificação de auditorias aleatoriamente, em cima de relatórios, contatando o auditado, que no caso pode ser o gestor do contrato ou tem que ser auditado, a pessoa auditada, o representante do auditado. Se ele está se colocando como representante do auditado para prestar informações em relação àquela auditoria, ok. Tá? Mas é algo que a gente entende que é muito frágil, né? Todo esse processo de qualificação, que a gente chama de baseado em qualificação, é muito frágil, porque exatamente a gente discute tudo isso que a gente está discutindo aqui, a dificuldade. Então, o que a gente o sonho, né? Desde que a gente começou esse processo, seria ter uma revisão em cima da portaria e desenvolver requisitos baseados em competência, demonstração de competência para estar realizando aquela atividade conforme está estabelecido que é necessário. Bom, eu só queria fazer uma observação, porque, por exemplo, essa questão da auditoria testemunhada, isso que vocês estão colocando aqui, que o Marcelo acabou de informar, vamos dizer, me surpreende bastante, porque é óbvio que a auditoria testemunhada sempre foi o calcanhar de Aquiles de todo o processo de certificação de auditores nos 15, 20 anos que eu venho trabalhando nisso. Por quê? Porque pode gerar, porque eu concordo com ele, que a gente já conversou bastante sobre isso, porque pode gerar, principalmente da maneira como era feita, se você tem que botar uma pessoa para acompanhar os 3, 2, que seja um dia de auditoria, quem vai pagar essa conta, né? E o RBQSA, lançando mão dos outros mecanismos que ele tem de avaliação da competência, a gente incluiu esse processo de auditoria testemunha. E a gente entende que isso é um fator relevante, porque ele está na resolução.
Porque se não vai fazer, se existem 2 organismos de certificação, e ainda por cima, se existe uma portaria definindo esses requisitos, se esses 2 organismos não operarem de forma igual, aí eu vou para cá ou vou para lá conforme a minha melhor conveniência. Se eu for para cá, eu não vou ser aprovado, então eu vou para cá que eu consigo aprovação. Então isso realmente não pode existir, tá? Um momento, agora a Clarice vai dar a palavrinha. Bom, gente, eu vou me abster aqui de entrar nessa parte técnica de vocês, tá? Mas eu queria em especial para o Afonso. Afonso, eu acho que o meu papel aqui hoje era exatamente este, tentar conciliar quais são os seus problemas e qual que é o problema da norma. É levar isso para o Ministério e a gente interiorizar. A gente trabalhar realmente, falta aí um link entre o que a gente está preparando e o que vocês estão sofrendo. Eu acho que esse era o meu papel aqui hoje. Bom, é só esclarecer que a gente está cumprindo. Então, dando continuidade, você quer dar mais uma informação e depois vou dar uma continuidade para... Uma pergunta rapidinho. Clarice, vocês estão já trabalhando nessa revisão? Foi isso que eu entendi? Não, ainda não. Ah, tá. A gente veio aqui buscar isso, quais que são os anseios. Tá, ok. E tanto para o Marcelo e para a Carmen, né? O que me assusta, olhando a realidade do mercado, é que um órgão certificador consegue formar um auditor com uma velocidade muito maior do que a gente consegue formar um auditor de CONAMA 306. Eu consigo colocar um auditor líder no mercado em menos de 6 meses. A gente não está conseguindo isso junto com o RAC. Eu acho que os extremos denotam que existe um problema na curva. Ou está fácil demais para alguém, ou está difícil demais para o outro lado. Que os dois estão respondendo ao Inmetro. O Inmetro acreditou os dois. Todos os dois trabalham como órgão de certificação. Se eu tenho uma velocidade muito maior de um lado e uma velocidade muito menor do outro, existe uma discrepância, já que o critério é o mesmo. Então isso me assusta pelo resultado prático que a gente vai ter no mercado. Porque auditor, tendo 100, ou tendo 50, ou tendo 200, o auditor bom você vai continuar pagando a tarifa cheia. Não existe isso de você ter mais auditor, você pagar menos. Porque o cliente quer o melhor resultado. E você vai pagar o melhor. Agora, o que existe hoje é o contrário. Está ficando um grupo muito pequeno, uma dificuldade muito grande de entrar, e os clientes hoje estão apavorados. Porque eles têm o quê? Eles têm um problema de datas. Eles têm de entregar dentro da data. E se não entregar na data, vem a multa. E o cliente pressionado vai aceitar qualquer coisa. Aí vai aceitar auditoria relâmpago, vai aceitar auditoria com líder só assinando o relatório no final, vai aceitar que subam na plataforma dele uma pessoa que nunca viu uma unidade marítima, porque ele sabe que o relatório sai, vai para o Ministério, não tem nenhum retorno e está cumprido. Ele vai empurrar para frente. Então, a preocupação hoje da velocidade de formação é o resultado que nós estamos dando para a sociedade. À medida que nós estamos permitindo que pessoas façam auditoria sem ter conhecimento, ou com pouca experiência, nós estamos dando chance para que aconteçam acidentes. Ok? Vai. Mas é isso mesmo. A gente pede evidências e ele é tão restritivo e reclama que a gente é restritivo. Mesmo assim, entendeu? Tem no mercado um monte de auditor, entendeu? Que teoricamente não tem condições de atender, entendeu? Quer dizer, a gente tenta buscar um meio, tenta buscar uma maneira, né, de botar no mercado, registrar pelo menos auditores, tá, que tenham demonstrado que tenham competência, né, já que a nossa, realmente o nosso processo é um processo por experiência, só demonstra experiência e não competência, entendeu? É a maneira como a gente tem que verificar, a maneira que está estipulada, é a maneira que a gente tem que fazer da melhor maneira possível, né? Você falou em relação a um sistema de certifica 100 para outro auditor líder, 6 meses não certifica, eu não entendi, desculpa. Os órgãos certificadores que hoje trabalham com sistemas de gestão conseguem certificar um auditor. Eu sei que são critérios... Que sistema? Tanto qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, que baseado na mesma questão de experiência, usando os mesmos critérios que vocês, porque eles buscam a mesma coisa.
número de auditorias, resultados, faz uma prova, tem um tutor, o processo é idêntico. O processo de recolhimento de informações é idêntico. Só que o Inmetro delega a esses organismos certificadores o que eles definem o método. O que me assusta é que o método deles me dá uma velocidade de formação muito mais rápida do que hoje a gente tem no RAC. Se eu tenho o mesmo critério, sou acreditado pelo mesmo órgão, existe aí alguma coisa que ou está fácil demais ou está difícil demais. Posso, na verdade, Luiz, eu estou entendendo que você está falando das empresas certificadoras de sistema de gestão. Sistema de gestão. Na verdade, o nosso processo é totalmente diferente. Elas estão acreditadas para certificar sistemas de gestão. Nós estamos acreditados para certificar pessoas. Por essa razão é que eles emitem um certificado. Por exemplo, fez um curso de auditor líder. O mercado é assim desde há muito tempo. E o mercado se confunde em relação a isso. O pessoal pega lá um certificado de formação de auditor, por exemplo, no BV, ou mesmo, sei lá, em um que seja certificado, por exemplo, pelo RABQSA, e eu sou um auditor certificado pelo RABQSA. Aquilo é certificado de conclusão com sucesso num curso de auditor líder. É a tal história. Para o mercado, funciona, mas ele não é um auditor certificado porque outros elementos da competência não foram examinados. Tá. O órgão certificador tem prerrogativa dada pelo Inmetro dele formar e credenciar seus próprios auditores, concorda? Olha, ele tem, na verdade, o que ele tem é que demonstrar para o Inmetro como que ele determina a competência dos auditores dele. Exatamente. É a tal história. O que o Inmetro vai verificar é a maneira como ele qualificou e como que ele verificou a competência desses auditores. Então ele certifica a pessoa da mesma forma que você certifica. Não certifica, não. É natural isso que você está colocando, é o que o mercado também, muita gente confunde. Tudo é a tal história. O mercado, muitas vezes, entende de outra maneira. Assim como você fala, você comercializa um produto que foi fabricado por uma empresa certificada, você fala que esse produto é certificado? Não é o sistema de gestão. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. O Inmetro fala, você, organismo de certificação, tem que me demonstrar como é que você determinou a competência. E ele vai lá, revisa todos os currículos dos auditores e tal, e ponto. O profissional que trabalhou nessa condição, obviamente, vai chegar no mercado e vai falar assim, poxa, eu fui auditor